Você já saiu de uma sessão de terapia, uma sessão de análise que você tinha sentido que nada tinha acontecido naquela hora? Você passou ali 50 minutos, às vezes 30, às vezes 20, e aí você falou, 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 e a pessoa falou: "É", no final, o analista, "ficamos por aqui", né. Ele não disse nada, ele não te entregou nada. O máximo que ele fez foi, assim, talvez uma pergunta devolutiva, alguma coisa desse espectro, assim, né. E E aí eu tenho uma coisa para falar para você. Se você sentiu que você fez errado ou que você tá um pouco incomodado com esse tipo de maneira que o seu analista atua, eu vou dizer uma coisa: o problema não é você, tá? Não é você. Existe um tipo de prática da psicanálise, principalmente aqui no Brasil, se instalou aqui, né? Que confunde esse silêncio técnico com uma certa virtude clínica, que transformou essa neutralidade em uma ferramenta. Na verdade, transformou numa identidade, em um personagem, o personagem analista. Ele esconde, ele utiliza o silêncio como um escudo. Eu chamo esse cara de o psicanalista quietinho, o psicanalista que não fala nada, né? E só faz perguntas devolutivas. Para ele tá tranquilo, ele tá protegido, certo? Antes de continuar, eu preciso aqui, desculpa, fazer uma distinção que é fundamental, que o silêncio do analista ele existe, ele tem função e ele é uma das ferramentas mais poderosas da clínica. Ele precisa construir um vácuo para que o analisante venha, porque o protagonismo da sessão não é do analista, e sim do analisante. Então o analista ele precisa se calar e construir um lugar para que esse analisante, paciente que seja, tanto faz o nome, venha, certo? Vamos pegar um conceito. Eu gosto muito do que o Miles Davis, vocês sabem quem é, né? Trompetista, bom pra caramba do jazz. O que ele falou? Ele fala o seguinte: não é as notas que você toca, é o silêncio entre as notas. E esse silêncio aí do Miles Davis é o silêncio vivo, é tenso. É uma escolha consciente que cria espaço para que o outro respire, pense, produza, faça as coisas. O silêncio do analista, quando usado assim, faz a mesma coisa. Ele abre esse espaço, ele deixa que esse paciente se escute. Mas existe um outro tipo de silêncio. E esse silêncio não é um silêncio, é uma escolha, é uma defesa. É o silêncio que não abre espaço. É o silêncio que fecha. Ele não convida o paciente a pensar, ele paralisa o paciente. E como é que você distingue um do outro? O silêncio vivo é o silêncio que responde ao paciente. O silêncio morto responde ao analista. O silêncio vivo é situacional. Ele aparece quando o paciente precisa de espaço para produzir. Situacional. O morto, ele é uniforme. Ele está lá no começo, está no meio, está no fim, está durante a sessão. E aqui vem um detalhe que muda tudo. O paciente saca isso. Ele não sabe o nome, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sente. E esse silêncio morto faz o que com esse paciente? Eu vou te contar o que acontece com esse paciente. Quando você faz esse silêncio morto, você pode estar retraumatizando esse paciente. Por que você pode estar fazendo isso? Porque ele pode ter tido uma vida que nenhuma pessoa do seu entorno o escutou com uma certa sensibilidade. E aí ele continua naquele ciclo
de que as pessoas não estão escutando ele. E ele começa a transferir isso para a própria sessão de análise. Ou seja, então é assim que acontece na vida mesmo. O paciente para de trazer vida e aí ele começa a ser o paciente ideal, o paciente que o analista espera dele. Olha que coisa complicada. Você começa a fazer análise e aí de repente você começa a achar que você é um paciente X, Y, Z e querer agradar o seu analista e querer ser espetacular e que a sua vida tem que acontecer um monte de coisa, tem que produzir um monte de sentido, um monte de frase importante. Não, não, não. Não precisa de nada disso. Só precisa que a vida aconteça ali. Então, o paciente para de trazer os questionamentos verdadeiros e a vida, ele começa a querer agradar esse analista. Ser uma espécie de paciente ideal. Por quê? Porque o analista fica quieto. Tem um cara que é psiquiatra e terapeuta americano, que ele escreveu O Dom da Terapia. O que ele fala lá? O terapeuta que se esconde atrás de uma tela neutra não está protegendo o paciente, está se protegendo. Tá? Esse cara não é lacaniano, mas a observação é cirúrgica. O silêncio uniforme serve, na maioria dos casos, muito mais ao analista do que ao paciente. O que dizem? Várias pessoas já falaram sobre isso. De dentro e fora. O próprio Lacan falou isso, cara. Cujo nome frequentemente é invocado para justificar o analista quietinho, saca? O próprio Lacan não era quieto. Quem conhece os relatos de sessão sabe que o Lacan cortava, interrompia, provocava, fazia paciente trabalhar de formas completamente inesperadas. E ele encarava essas sessões assim, às vezes em 5 minutos, fazia intervenções bruscas, mas uma coisa você não pode dizer, que o Lacan não estava presente. O Lacan estava presente o tempo todo ali. Inclusive, é isso que ele fala. Ele fala, o analista deve pagar com a sua pessoa. E quando ele diz isso, não é que tem que excluir a pessoa da jogada, tem que pagar com a sua pessoa. Não é com o silêncio, é com a presença. E o risco de estar ali de verdade. Quando você é um analista, você se coloca em risco. Você vai escutar coisas que vão mexer com você. Se você não tiver bem analisado, se você não tiver bem organizado com as suas questões, meu irmão, você não consegue trabalhar. O Jorge Forbes, por exemplo, o que ele vai falar? Ele vai falar, ele tem dito em várias ocasiões que um dos maiores problemas da formação do analista do Brasil é a confusão entre a posição do analista, que é uma posição ética estrutural, e o apagamento da pessoa do analista. São coisas diferentes. A posição que ele ocupa e o apagamento da pessoa. Se você está ocupando a posição, você está fazendo um semblante, um personagem, você apaga a sua existência. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que a posição do analista não exige que você desapareça. Hum? O Dunker. É que eu chamo Dunker, não sei porquê. Nosso querido Christian Duncan. O que ele vai falar? Livro bom dele. Mal-estar, sofrimento e sintoma. O analista, o que ele vai chamar? Ele chama o analista que tem uma clínica burocrática. Que a prática analítica se torna um ritual sem vida, onde o enquadre substitui o encontro. Entre a casca substitui a presença, o encontro do analista com esse analisante. Onde o analista executa o papel de analista, em vez de exercer uma função analítica. Ou seja, são aquelas pessoas com a sua clínica toda bonitinha, organizada, limpa,
insípida, todos os livros bem colocados atrás, né? Onde existe um setting analítico perfeito, sem disfunções. O que você espera de um psicanalista? Ele vai falar que isso aí é essa clínica burocrática. Então, gente, por que isso acontece, né? Por que o analista que é formado, estudou anos, passou por uma análise pessoal, chega na clínica e usa esse silêncio para um escudo, né? A resposta é que a formação, às vezes, ensina esse quietinho aí como uma certa proteção. Eu já ouvi em algumas supervisões falar, na dúvida não fala nada. E de fato, a psicanálise aqui comete menos erros, né? Por quê? Porque é melhor você cometer o erro de não falar do que você falar merda. E aí complicar muito mais a situação. Porque você pode afirmar alguns paradigmas que são coisas que você não deveria estar fazendo. Você está dando juízos de valor ou juízos morais para as coisas dos seus analisantes. Então, na dúvida, cala a boca. Só que isso, gente, é coisa para faixa branca, para quem está começando uma clínica. Então, cala sua boca. Se você já não está começando a sua clínica, se você já tem anos aí trabalhando e está utilizando isso, veja se você não está utilizando isso daí como escudo, sabe, como proteção para você. Mas aí o paciente me perguntou, e aí você é casado, tem filho? Aí o analista fala, por que você quer saber disso? Qual o interesse que você tem sobre a paternidade? Porra, responde, cara. Cria um vínculo, pode criar um afeto. Não se tem um problema de se criar um afeto. É uma relação transferencial. O psicanalista lacaniano tem medo de se mostrar enquanto humano. Que medo é esse? A neutralidade como método é uma ferramenta. E a neutralidade como essa identidade sua é fuga. Presta atenção. Eu conto tudo isso não é para demonizar o silêncio e nem para dizer que o analista tem que ser animado ou expressivo ou dar conselhos. Não. Cada analista tem que procurar o seu estilo próprio. A partir do seu estilo, você cria a sua clínica, a sua maneira de estar. E é claro, é importante você ter o silêncio, entender as pausas, entender o que se dá. Mas o mais importante de tudo é você entender a sua função ali. Qual que é a sua função enquanto analista? É mais importante do que você pegar maneiras ou tempos cascas para colocar na sua clínica. Não. Não vá pela forma. Vá pela construção da sua própria análise pessoal. Vai para a construção de um estilo seu enquanto analista. Não o que falam para você, o que você imagina que é ser um analista. Então, é um pouco isso que eu tinha para falar sobre o psicanalista quietinho. Se o seu analista é super quietinho, não fala nada e esse silêncio é um silêncio vazio e morto, troque ou fale com ele. Fale, eu acho uma bosta isso aí. Por que você não tem o direito de falar isso na sua análise? Pode falar. Eu estou insatisfeito com esse seu silêncio aí. Você fica me olhando, me julgando com esse seu silêncio, como se o meu caos, o meu conflito interior não tivesse eco. Porque existe, principalmente nos psicanalistas lacanianos, um mito de que eu fico quieto e eu falo só a palavra cirúrgica. Não, isso é um estilo. Tem psicanalistas que fazem isso com seu próprio estilo, que são excelentes. Mas não necessariamente todo psicanalista lacaniano
tem esse estilo, né? Então é importante entender o que se faz. E para isso também eu vou fazer uma série de vídeos que eu vou começar a contar uma história, que é o seguinte: é a história de um cara que ele foi o psicanalista mais radical, mais humano e mais injustiçado do século XX, que é o Firenze. Ele foi o discípulo mais forte de Freud. Talvez Freud gostasse mais dele até do que do Jung, né? E Firenze tem muita coisa ali que ele foi apagado propositalmente, que hoje a gente já consegue ter acesso. E ele vai falar que o afeto ele faz parte da clínica. E, e eu acho que eu sou desses aí. Eu sou desses aí. Porque dentro de um processo transferencial, se não tem afeto, você não consegue manejar a sua clínica. Então tá. Muito bem, vamos ficar por aqui por agora. Beijos.